vamos para o último tema da nossa abertura. Vocês viram que, como resíduos também é múltiplos, temos vários tipos de resíduos, a nossa abertura tinha que ser múltipla. E trouxemos a temática de resíduos orgânicos com Felipe Pedraz. Felipe, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Estou conhecendo muita gente aqui hoje, a gente se conhece já virtualmente, mas pessoalmente é a primeira vez. E, bom, deixa eu me apresentar, eu sou Felipe, sou de Sorocaba. Eu estou representando hoje a Associação Brasileira de Compostagem, que é um movimento aí que já vem de pelo menos uns 10 anos tentando se concretizar ou se formalizar, porque concreto ele é, né? Ele só não era formal. E com o advento da pandemia, são coisas bizarras que acontecem, né? Coisas muito ruins para uma sociedade. Acabou sendo muito bom para a gente, porque a gente começou a se reunir virtualmente, a gente começou a se reunir de uma forma que a gente nunca imaginou fazer antes, que é abrir uma lata de cerveja, ligar uma câmera e ficar conversando, né? E isso permitiu com que eu lá de Sorocaba, o Fields, o pessoal do Sul, o pessoal do Norte, o Fields, Guilherme, é Campos, né? Mas é Fields. E nessa foram aí 100, 150 composteiros que se reuniam, que estavam ali, foi criando uma identidade de grupo. Já existia um grupo, né, que era o Grupo Composteiros do Brasil, que em grande parte é um grupo formado por empresas que coletam baldinhos, né, que a gente fala, né, carinhosamente, mas que na verdade é um trabalho, né, que está no final da economia, está no final ali do ciclo de vida do produto. Se a gente for pensar o que é a compostagem, ela é a reciclagem de um resíduo orgânico. O que é o resíduo orgânico? É tudo aquilo que a natureza conseguiu dar de mais importante que não foi aproveitado. Então, quando você joga uma melancia fora, você está jogando a semente da melancia, que é o que ela mais precisa para se reproduzir. Quando você joga um resto de carne, né, você pegou ali toda a cadeia alimentar, né, que foi desperdiçada, né, numa carne que estragou. Quando a gente trabalha com resíduo industrial, quando você processa lá, a cerveja, né, você jogou fora importantes proteínas, nutrientes que poderiam ser aproveitados de outra forma, que acabam chegando, né, para a compostagem, quando chegam. Né? Então a gente está falando de uma realidade daquelas pessoas que escolhem ter a compostagem como destino final para os seus resíduos. Então, nesse contexto todo, eu não vou entrar muito na questão da compostagem em si, eu vou tentar abordar mais, apesar de ser apaixonado por isso. Hoje eu estou travestido, tá, gente? Eu não ando desse jeito, né? Travestido. E tentar falar um pouco mais sobre a formação do grupo, como que as coisas estão acontecendo, e qual é o nosso futuro, o que a gente está pretendendo. Até o nome foi, né, motivo de discussão, de reunião, de enquete do Google Forms. Foi um processo mesmo que foi criado por todo mundo. É por isso que a gente está aqui representando. Nós somos a primeira diretoria, né? Essa diretoria ela é bianual, né? Ela, a cada 2 anos se renova. E nós estamos aí dando os primeiros passos. Registramos em cartório. E agora estamos atrás do CNPJ, que eu já tentei via meu ex-CPF, não deu certo, aí precisou voltar, e agora está via cartório, via o contador que me atende lá em Sorocaba. Então, eu trabalho com compostagem desde 2009, eu começo com compostagem com aqueles resíduos que vocês estão vendo ali, resíduo de poda. A gente atende, eu comecei a trabalhar. Eu sempre fui da área de licenciamento e fiscalização ambiental, então trabalhei no órgão ambiental, nos órgãos ambientais de Sorocaba, no DPRN, quando ele existia, trabalhei na CETESB. Depois eu migrei para uma ONG lá em Sorocaba, a gente plantava árvores, chamava Pé de Planta. Nosso objetivo era plantar árvores em áreas públicas, então a gente ia atrás de empresas,
fazia a interface de compensação ambiental, implantava em área pública e devolvia para o município o número e a área recuperada. E quando eu comecei a trabalhar com o plantio de árvore, eu vi o poder que tinha o uso do composto orgânico para uma lavoura, para uma cultura, para uma horta. Para a horta a gente sempre soube, né? Todo mundo sempre sabe que humus de minhoca é bom, todo mundo sabe que matéria orgânica é boa, mas a gente começou a implantar isso, começou a usar isso na implantação de nativas e eu vi muito resultado. E aí, dentro desse contexto, a gente trabalhava em alguns condomínios em Sorocaba. Nós fizemos lá um projeto de compostagem dentro dos condomínios. Um condomínio se propôs até uma equipe, né? A gente tinha uma equipe, tinha caminhão, tinha triturador, fazia todo o processo dentro do condomínio e o composto ficava para o condomínio. Então, desde então, a coisa foi andando, foi em 2009, depois em 2017 eu tive uma oportunidade de trabalhar com compostagem de resíduos, vamos dizer assim, bem cheirosinhos, né? Resíduos de incubatório, que são restos de ovo, lodos de frigoríficos, lodos de estação de tratamento, né, biológico, a fina flor. Aí que eu entendi que eu não sabia nada de compostagem, né? Então eu comecei a me envolver com o Conselho de Compostagem lá dos Estados Unidos. Desde 2017 eu trabalho com eles, sou voluntário deles lá. E tenho ainda contato, né? A gente sempre, né, agora em 2000, eu sempre sou voluntário lá, né? Então devo a eles grande parte desse aprendizado, dessa compostagem em larga escala, com essa via biológica, com esse olhar biológico e não com esse olhar agronômico que tantas iniciativas aqui no Brasil tem da compostagem, né? Então o cara monta a pilha, põe calcário, põe ureia, não põe nada, né? Acerta, né? Relação carbono-nitrogênio, acerta a aeração, acerta a umidade, acerta o tamanho de partícula e acerta o manejo. Então, a partir disso, você reduz custo, você melhora o manejo, você controla o odor, tem uma série de coisas que podem dar errado na compostagem. E a compostagem ela é tão simples quanto e tão parece, e tão complexa, né, quanto parece. Próxima, por favor. Então, esse é eu vou ficar mais perto. Então, o que nós somos, né? Nós somos um grupo de composteiros. Esse aí é o mapa dos composteiros. Se vocês colocarem desculpa ficar na frente de vocês. Esse é o mapa dos composteiros. Se vocês colocarem no Google aí, mapa de composteiros, então as pessoas se cadastram. Nós temos uma pessoa que é muito bem paga para alimentar esse site, né? Ela é muito bem paga por ela mesma. Não, quem faz isso é o Caio. É o Caio lá do Sul. Florianópolis. De Florianópolis. Ele é muito bem pago por ele mesmo para alimentar esse site. Então, o nosso contexto é que a gente tinha um monte de composteiro espalhado, pequeno, médio, grande. A gente tinha uma vontade de se unir, porque licenciamento de compostagem é complexo, a atividade é complexa, as pessoas veem o cheiro, tá? E quando ninguém quer, perde casa, né? Tem um conceito nos Estados Unidos que chama NIMBY, né? Que é Not in My Backyard. Todo mundo quer, mas ninguém quer no quintal delas. E eu sempre sou o cara que faz o quintal das pessoas. Então, a ideia sempre foi essa, né? A ideia sempre foi reunir essa turma toda e trazer para o jogo, trazer o potencial que cada um tem para que a gente consiga avançar no mercado e avançar na regulamentação dos pátios de usinas de compostagem. Próximo, por favor. Então, por que a compostagem? Então, a compostagem hoje no Brasil, nós temos aí 220 milhões de pessoas. Cada pessoa gera 1 quilo de resíduo por dia, pela média, e 50% disso é orgânico. Então são 110 mil toneladas de resíduos orgânicos todos os dias encaminhados para aterro sanitário. Que não seja 110, que seja 80, né? 80 mil. 80 mil toneladas todos os dias de nutrientes sendo desperdiçados, né? De água sendo desperdiçada,
de cheiro chegando nas comunidades, né, e de desperdício de solo, né, para produzir tudo isso e simplesmente jogar no aterro sanitário. Ou, quando está bom, está no aterro sanitário. Então, mais uma coisa nova que aconteceu com a crise aí da Ucrânia, né, com essa guerra, com essa situação toda, o mundo se viu limitado ainda mais com recursos, né, de adubação química. Então, a disponibilidade de recursos é um fator que motiva muito o crescimento da compostagem. Eu, enquanto gestor de uma usina de compostagem, ainda que de pequeno porte, né, eu posso dizer que a gente consegue peneirar menos produto que a gente consegue vender. Então a demanda hoje ela é maior do que a quantidade de produto que eu tenho. Então isso é uma coisa muito boa e eu não sei se eu vou mostrar hoje ou amanhã alguns dados sobre acho que amanhã. Com relação a mudanças climáticas, a gente tem um fator muito importante, que é a economia. Para cada tonelada que é encaminhada para compostagem, são 0,88 toneladas que são deixadas de emitir de gases do efeito estufa, né, de carbono equivalente. E também aqui a gente tem a questão, né, do valor do composto, né, no mercado, e também, como vocês estavam falando, né, ao invés do cara pagar para dispor, né, uma baita grana no aterro, né, no nosso caso ainda ele precisa pagar para dispor, né, mas ele está dispondo de uma forma melhor. Ele está dispondo, né, num meio de reaproveitar. Eu acho que ainda chega o dia em que a gente vai comprar resíduo orgânico. Assim como é comprado papelão, assim como é comprado plástico, assim como existe, né, um mercado para isso, eu acho que a gente chega lá. Ainda não é a nossa realidade, mas eu acho que a gente chega lá. E essa é uma grande reclamação que a gente tem dos composteiros, porque muitas pessoas recebem lá, pô, tem aqui um resíduo para pegar. O cara fala, tudo bem, a gente tem um plano de assinatura, né? Mas vocês cobram? Infelizmente a gente tem que cobrar por isso, porque entre você sair, pegar seu carro, ter um balde, ter adesivação, ter marketing, ter, né, todo um processo de logística, levar para o pátio, compostar, transformar isso em adubo, isso você gasta muito dinheiro. E esse valor, ele precisa, né, ser direcionado ao negócio. Porque daí a pessoa fala assim, pô, mas você vende o composto depois. Só que isso demora para acontecer e nem sempre, né, essa é o que eu disse para vocês, é uma realidade que mudou há pouco tempo, nem sempre o composto orgânico ele tem colocação no mercado. Próximo. Então, vamos lá. Então, a gente tem lá uma necessidade urgente da sociedade, que é a coleta em 3 frações. Hoje, os modelos de contrato precisam ser alterados, os modelos de contrato de coleta pública. Por que não se viabilizam projetos de baldios, ou é muito difícil viabilizar, você precisa ter um volume grande, uma concentração de coletas para que isso viabilize. Por que o caminhão de lixo vale o contrato e ganha-se muito dinheiro, e por que o serviço de coleta domiciliar de orgânico não viabiliza? Porque a gente não tem volume, porque a gente não tem, né, um vizinho agregando ao outro, porque a gente não tem uma política onde o cara fala assim, está aqui o meu resíduo, eu entrego para a empresa aqui do fulano aqui, e eu não vou pagar minha taxa de lixo, que ela vem composta de IPTU. Eu falo taxa de lixo porque muitas vezes ela está dentro da composição do IPTU. Então a gente precisa se organizar para isso. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos organizados, que é para implantar dentro dos municípios a coleta em 3 frações. Que são 3 frações, para quem sabe, né? Orgânico, reciclável e rejeito. Disso tudo, só 5% vai para um aterro sanitário, só 5% vai, né, para uma incineração. E a gente tem visto também, uma grande movimentação de coprocessamento, incineração, enfim, qualquer tipo de
desse tipo de iniciativa. E aqui eu quero dizer para vocês sobre isso. Eu fui visitar uma usina dessas. Eu fui visitar uma usina de coprocessamento, de incineração, aproveitamento energético, pirólise, ou seja lá, né, qualquer nome que se dê. E eu perguntei para o cara assim: quantos reais se gera uma tonelada de resíduo aqui? Então, uma tonelada de resíduo chega. O que queima? Plástico e papel. Certo? Aí você olha lá. Primeiro que a empresa estava funcionando para a gente ir lá visitar. Se fosse boa, ela estava funcionando direto, gerando energia, certo? Se assim fosse boa realmente, se fosse um negócio viável, eu estava produzindo energia e não estava querendo vender a tecnologia. O cara falou assim: a gente gera R$ 1.200 de energia elétrica para cada tonelada de resíduo que chega. Isso considerando que chega um resíduo limpo, selecionado, né, tudo bonitinho. Alguém sabe quanto está o quilo do PET hoje no mercado? R$ 5.000. Então você está queimando o PET que vale 5 e produzindo 1.200. Então a conta não fecha. A gente precisa entender que o negócio é mais embaixo. A gente precisa entender que as pessoas precisam separar na sua casa o resíduo direito, né? Porque é muito mais fácil para as pessoas falar assim: ah, bota um saco preto grande e joga aí. Próximo, por favor. Pode passar. Então, só vou apresentar aqui a nossa composição. Hoje a AB Compostagem é composta por 3 diretores e 6 conselheiros fiscais. Então eu sou o atual diretor-presidente, o Thiago Kakuro é o diretor técnico-científico e a Lara, o Thiago Kakuro trabalha lá em Sorocaba com a gente, e a Lara, ela é da Minhocaria, ela tem uma empresa também de compostagem, ela é a nossa diretora de comunicação. Próximo, por favor. Aí a gente tem os conselheiros fiscais. Júlio Pinhel, do Ciclo Limpo de Botucatu. A Luísa Corradini, está escrito errado ali, é Corradini, que é da Guaraipo de Campinas. E o Bruno Steyer, de Porto Alegre. Próximo. O Caio da Angatu, que é de Floripa. O Lucas Chiabi, da Ciclo Orgânico aqui do Rio. E o Guilherme Fields, da Organo Kids aqui de Nova Firmina. Próximo, por favor. Dentro da nossa estrutura, nós temos 4 grupos de trabalho hoje que estão trabalhando em cima de alguns temas. Então a gente tem um GT de Educação Ambiental, que trabalha com as questões de educação relacionada à compostagem e gestão de resíduos. Um GT de Viabilidade Econômica, trabalhando em cima da viabilidade dos negócios de coleta seletiva de orgânicos, né, residenciais e comerciais. O GT de Legislação, que está trabalhando no levantamento e propostas de melhoria da legislação de licenciamento de pátio. E o GT de Prefeituras, que está trabalhando com a questão das parcerias. Muitos composteiros sempre vêm com a questão de parcerias com prefeituras, e isso precisa ser muito bem entendido, muito bem claro, para que não seja ruim nem para um e nem para outro mais para frente. Porque na hora todo mundo quer, né? Na hora tudo é muito bonito, tudo é muito bacana, né? A prefeitura cede um terreno sujo, cheio de entulho, né? E a gente fica com o BO para cima. Próximo, por favor. Então, sem querer, eu não sabia que a gente ia falar sobre moda, né? Isso aí, as nossas pequenas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença. Essa aí é uma calça jeans que foi deixada no processo de compostagem, não aquele que vira, né? Um processo que é um processo de pilha estática com aeração forçada. E isso aí que sobra é o plástico, né? Vulgo plástico, né? É a fibra, né? das plantas. Então eu acho que a gente precisa consumir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, a gente precisa construir, mas a gente precisa ter melhores escolhas, ter melhores opções sobre as coisas, sobre as ações que a gente tem na nossa vida, né? Ninguém precisa voltar a morar, né, no meio do mato, mas a gente precisa entender que a sociedade ela precisa se rediscutir, a sociedade precisa se reorganizar
para que a gente consiga ter, né, uma boa sobrevida aqui nesse planeta que nos abriga. Nós somos muito mais frágeis do que o nosso planeta. Beleza, gente? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre a compostagem, trazer umas fotos aí, quem tiver interessado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a organização. Temos 10 minutos para pergunta. Então, quem quiser perguntar, pode levantar a mão e aí a gente vai passar o microfone, tá bom? Eu queria te perguntar sobre as parcerias com prefeituras. Fiquei muito interessado em tudo a ver com o projeto que a gente está desenvolvendo aqui perto também, com as vagas. E queria que você falasse um pouquinho, você deu um exemplo, né? A prefeitura vai ser aquele terreno, cheio de muro e tal. Queria que você falasse um pouquinho de mais experiências ruins e como é que a gente faz para chegar numa experiência boa. E eu estou pensando, que está back of my mind, quando eu estou fazendo essa pergunta, é que hoje existe recurso, né? Hoje, aqui no estado do Rio, pelo menos, tem os recursos de semente ecológica, que vão para fundos municipais de meio ambiente. Então, você pode fazer um edital, chamadas de projetos, coisas desse tipo, para que a atividade de compostagem fique rentável, para que você não dependa só do preço do adubo que você vai vender lá na ponta, caso venda. E aí, é isso. As outras perguntas eu vou guardar para amanhã. A gente teve um projeto com a Prefeitura de Sorocaba. Né? Então, qual que era a ideia do projeto? A ideia era plantar em área pública com dinheiro privado e a gente fazia a gestão. Então, a empresa tinha lá o passivo dela para plantio, a gente tinha vontade de plantar e a empresa precisava cumprir a obrigação dela. Essa foi a melhor parceria que nós tivemos, que é onde você entrega um número para a prefeitura, porque o resto tudo a gente fazia, tá? A gente cercava a área, a gente tirava cavalo da área, a gente fazia monitoramento da área, a gente fazia o plantio. Aí até que chegou um momento onde os moradores estavam começando a estourar a cerca que a gente fazia e jogar entulho dentro. E aí a prefeitura começou a querer nos responsabilizar com relação a isso. Então foi uma situação que se inverteu. Então, a partir do momento que deixou de ser politicamente interessante, porque tinha mudado o secretário, isso é uma questão muito perigosa em prefeitura. Mudou prefeitura, mudou o prefeito, muda o secretário, muda a cadeia de comando e você fica em papo de aranha. Então, onde eu vejo que pode se existir uma boa parceria com a prefeitura, na questão específica de compostagem. Todas as prefeituras se interessam em ter um pátio de compostagem porque ela gera muito resíduo de poda e é um resíduo de muito difícil trabalhabilidade. Porque uma hora é grama, outra hora é galho gigante, outra hora é tronco, outra hora é jardinagem, outra hora é terra, e a prefeitura, em via de regra, não quer gastar com isso. Então a prefeitura dificilmente põe isso no aterro sanitário. Tá? E em Sorocaba hoje põe, bota tudo nos caminhões e leva para o aterro sanitário. Mas onde está a parceria aí? A parceria está na prefeitura poder dar o pátio, se for o caso, ou a pessoa pode alugar, e a prefeitura pagar por esses resíduos que a empresa de compostagem recebe. Com um contrato mais longo, com um contrato que esteja à prova de instabilidade política. Eu acho que o caminho é por aí. Mas em via de regra o que a gente vê? Composteiro falando assim, foi lá o secretário de meio ambiente da minha cidade e ficou muito interessado, nós vamos fazer uma parceria, ele vai ser meu sócio. Então, gente, existe uma diferença, existe um limite do que é legal em termos de legislação e legal em termos de ser bacana para o meio ambiente. Nós temos que ter o nosso caminho, em via de regra, as usinas de compostagem são empresas privadas que não podem se envolver nesse tipo de coisa. Mas não é o secretário, é um amigo do secretário. Isso acontece
e é relatado no grupo, a gente vê, tem mensagens. Né? Então a gente tem que manter a ética do negócio. O negócio que começa ético, né, ele tende a se manter ético. Né? O negócio que começa fora da ética, né, é complicado depois você explicar que focinho de porco não é tomado. Então eu acho que o negócio de compostagem é uma parceria bacana com a prefeitura. Ela tem que ser com a prefeitura e não com o prefeito, não com o secretário, não com o amigo do secretário. E não estou nem dizendo dessa forma errada de se fazer, mas tem que ser um interesse genuíno da prefeitura, tem que ser uma obrigação, tem que vir junto com a regulamentação da política nacional, que tem que ser embasado num contrato, num termo de parceria, em alguma coisa que dê solidez ao que está sendo feito. Porque se investe muito dinheiro, se investe muito tempo, se investe muito recurso, né, para de uma hora para outra você ficar, né, em papo de aranha ali, né, sem saber direito que caminho tomar. Eu acho que não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas mais ou menos por aí que eu penso. Antes de abrir, eu queria fazer mais uma pergunta. Gostei muito do GT legislativo, né? Vinculado à legislação. O Estado do Rio acabou de aprovar uma lei de uma composteira por escola, né? Na sua visão, como é que isso auxilia, de alguma forma, essa difusão da compostagem e a viabilidade disso acontecer? Quem daqui faz compostagem em casa? Quem daqui tem problema com compostagem em casa? Fede, não fede? Às vezes dá bichinho, não dá? Não. Takakura não. Não dá não. Meu outro também não fede, viu? Mas o manejo é complexo. Então eu acho assim, é muito bom você divulgar a compostagem. Muito importante chegar na criançada, muito importante chegar num projeto para a criançada olhar para a minhoca e não ficar com nojo da minhoca, né? Para não ficar com nojo do alimento. A gente acaba de comer um prato de comida, tem nojo de passar a mão no prato de comida, né? Então isso é importante. Porém, eu acho que fazer com que todo mundo tenha de forma obrigatória pode ser algo que venha trazer problema por causa de cheiro, por causa de manejo, né? Eu acho que teria, e isso foi inclusive falado no grupo, né? Como é que vai largar isso na mão do professor, que já tem suas atividades, já tem um monte de coisa, e vai cuidar da composteira também? Por isso a viabilidade de se tornar uma realidade. Essa é a minha preocupação. É uma coisa você dizer para todo mundo fazer e outra dar condições de fazer, né? É por isso que existem as iniciativas de baldinho. Para quem não consegue, não tem tempo, não quer fazer. Essa era o retorno que eu ia tentar dar. Quando se define, se estabelece uma nova legislação nesse sentido, você precisa ter toda uma série de mecanismos, todo um corpo também normativo e de relação com uma cadeia produtiva mesmo e empresarial e junto ao terceiro setor. Não é jogar a responsabilidade para dentro da escola como se o corpo docente fosse responsável por viabilizar essa atitude. Então, a gente, inclusive, enquanto GT, vai começar a se debruçar sobre essa legislação e tentar entender o que está por trás disso, porque muitas vezes é isso. Cria-se, decreta-se algo, mas o que está por trás, né? Disso. Educação ambiental, eu acho que tem que vir na frente, porque você tem que ensinar as pessoas por que ela precisa fazer compostagem. Não é determinar, você vai fazer compostagem. Não, você tem que entender por que é importante fazer a compostagem. Aí sim a coisa vai andar. Então a educação ambiental tem que vir, a compostagem, toda essa questão de resíduos vem a reboque. Gente, vamos agradecer novamente.